e não humano, cai como uma luva para a nossa área, para a comunicação e para a cibercultura. Porque nós falamos desde McLuhan o tempo todo que o meio é a mensagem, que a mídia molda as nossas consciências. Não é verdade? Estamos falando o tempo todo isso. Muito do debate sobre a cibercultura fica nessa polarização entre otimista e pessimista. A internet é emancipadora. A internet é totalitária. Ora, essa são dois argumentos extremamente poderosos e que fazem uma enxurrada de textos no Brasil e no mundo. Pensadores que pensam: a internet é totalitária e não importa o que aconteça, porque, de novo, ele já tem os habitantes não falam mais. Não há mais nenhuma fala dos habitantes. Há o que eu acho que é a verdade, o meu grande conceito, e eu aplico isso a todas as coisas. Ontem, inclusive, um amigo francês me mandou um link, eu até retuitei esse link, dizendo assim: o silêncio dos tecnofóbicos franceses, dos intelectuais tecnofóbicos franceses, depois do uso do Facebook e do Twitter na Tunísia e no Egito. Se calaram. Porque, obviamente, não importa que os habitantes falem. O que importa é que o meu conceito ela é totalitária. Logo, eu vou construir tudo para que o meu argumento justifique essa premissa. Ou o contrário, não, é emancipadora. É maravilhosa. Vejam o Twitter e o Facebook no Egito. Errado também. Porque como não há essência, não há uma essência do Twitter ou do Facebook, há uma articulação de ações que naquele momento foram fundamentais, eu vou voltar isso mais adiante, foram fundamentais para o apoio às lutas sociais emancipatórias do povo egípcio e do povo tunisiano, mas isso não garante que isso venha a acontecer depois, em um outro momento. Não há uma essência do Twitter para fazer revolução, não há uma essência do Facebook para fazer revolução, certo? Então, quando a gente abstrai dessa busca essencial e vamos analisar, depende, pode ser que no Egito e na Tunísia eles tenham sido actantes, fizeram diferença na ação dos jovens, mas na Líbia não. Então, quando a gente se abstrai da essência e começa a olhar os actantes, certo? Nós começamos a perceber aí as redes que se formam. Então podemos evitar sair de grandes elucubrações a priorísticas, que inibem a controvérsia e inibem o pensamento. Na mídia, a mesma coisa. O meio é a extensão da consciência. A mídia molda a consciência. Não há nenhuma consciência que não seja moldada. Como eu falei, não tem sujeito sem essas amarras. Então nós somos amarrados sempre. O importante não é dizer vamos nos desamarrar de tudo, né, e voltar para a caverna, mas sim como é que nós nos amarramos. Esse é o grande interesse. Então não é que a mídia ela é formadora da consciência, ou boa ou má. Depende como cada ação vai se dar. Então, a ideia do meio como uma extensão do homem. De novo, todas essas ideias ou afirmações remetem de novo para uma consciência e um objeto. O homem e a sua extensão. Quando, na realidade, é difícil desmembrar uma coisa da outra. Eu vou falar mais adiante do ciborgue. Quando eu falo ciborgue, muitos de vocês, o cara vai falar de ficção científica. Não. Se eu for falar do princípio, é o princípio da relação entre o inorgânico com o orgânico, é o princípio da constituição da espécie. Eu não estou vendo nenhum corpo biológico nu e puro na minha frente. Rótulos, roupa, telefones, máquinas fotográficas, papel, caneta. Todas essas coisas são coisas que me ajudam a criar e a formar a minha subjetividade. E a minha relação com o mundo só se dá com isso. Desde o Homo Faber. Não é à toa que o primeiro dos Homo é o Faber. Porque foi aquele que começou a manipular os artefatos. E a manipulação dos artefatos formou o próprio homem. Então não há o objeto e o homem. Nós separamos isso.
Mas essa separação leva para o que o Whitehead vai chamar da grande bifurcação e que vão nos levar a separar as coisas. Então, quando eu falo de política, é política. Ah, mas eu estou falando de sociedade, é sociedade. Estou falando de cultura, é cultura. As coisas não funcionam assim. Então, não há nenhuma delícia nesse método. Na verdade, o Bruno Latour vai dizer que a teoria Torredi é uma filosofia sobre pesquisa, sobre métodos de pesquisa. Como é que eu vou procurar compreender uma determinada ação? Vão colocar um quebra-mola na frente da escola. O quebra-mola é uma delegação. Em vez de eu ter um policial ali parando o trânsito, eu boto um quebra-mola. E o quebra-mola vai fazer com que o cara diminua. Não porque ele é bonzinho, porque ele não quer matar as criancinhas que estão passando, mas porque ele não quer danificar o seu amortecedor. Né? Então ele vai ser obrigado a diminuir. Certo? Essa articulação altera, tudo começa a se alterar se eu abro essa controvérsia. Como é que vai ficar o trânsito para trás? Certo? Como é que vai passar o fluxo das pessoas? Talvez as pessoas passem a atravessar mais agora por aqui, porque tem o quebra-mola e não mais ali. Não é? Então, uma pequena alteração rearticula os diversos actantes e criam ações. Então, para a nossa área, que é uma área que lida justamente com a relação entre artefatos, não é? Tirando essa relação aqui que nós estamos tendo, né? Que mesmo assim é balizado por um artifício, que é a linguagem. Se eu começar a falar japonês, que eu falo fluentemente, vocês não vão entender nada, tá certo? Mas estamos compartilhando aqui um código artificial, tá certo? Mas vamos nos abstrair disso, vamos dizer, bom, aqui nós estamos numa comunicação natural. Não existe isso, natural, cultura, difícil, objeto, certo? Fora isso, a nossa área de comunicação ela é perpassada sempre por artefatos. Sempre. Da escrita até a internet, tudo perpassa artefatos que fazem com que eu possa driblar os constrangimentos do espaço e do tempo. Eu escrevo uma carta, mando, a carta vai, meu corpo fica. Eu não preciso ir junto. Não? Depois as coisas foram se amplificando, telefone, telégrafo, rádio, televisão, internet, mas estamos sempre devedores para nos comunicar com os outros de artefatos. Então, me parece muito salutar e interessante para a nossa área, não que essa teoria seja a teoria que explique tudo, há várias críticas, tá certo? Mas eu gosto de chamar a atenção porque ela é muito pouco conhecida. Então, a minha intenção é chamar a atenção para uma teoria que parte do pressuposto que atores humanos e não humanos agem sem hierarquias. Outra coisa estranha. Não? Normalmente quem é humano é que é o senhor da ação. Não? Então, agir sem hierarquias. As mídias. Sem um caráter essencial. Sem uma divisão entre sujeito e objeto. Isso vai ficar claro nos meus exemplos. Tá? Eu vou começar pelo livro, vou ler um trecho do livro do Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour. Tá? E é muito interessante porque ele começa justamente com o que nós fazemos todos os dias. Só que quando ele escreveu esse livro, na década de 90, a internet estava decolando, né? Então eu poderia trocar muito do que eu vou falar aqui por Twitter, Orkut, Facebook, sites na web, certo? RSS, assinaturas de site, quando você entra no site as notícias aparecem das últimas atualizações, certo? Todas essas coisas que ele vai falar aqui do jornal, eu poderia falar da internet hoje, e do jornal também, e da televisão, e do rádio. A